Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula sobre cultura e tecido de plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula de hoje nós vamos tratar sobre um assunto bastante interessante, os estágios de consciência em cultura e tecido de plantas. A pergunta é, o que é isso? Quando nós estamos falando sobre estágios de compreensão da cultura de tecido de plantas, são níveis de consciência. Mas para a gente entender isso é preciso que a gente reforce aquilo que a gente já falou numa aula anterior, que é o conceito de cultura de tecidos de plantas. Isso tem que estar sempre em nossas mentes. E o que é isso? É o cultivo de plantas ou de parte de plantas em condições totalmente assépticas, em meio de cultura e sob condições controladas, com a finalidade de atingir um objetivo específico. Já destrinchamos esse conceito e não vamos fazer isso novamente. Se você tiver ainda alguma dúvida, reveja as aulas passadas que você vai poder se esclarecer com relação a isso. Mas o que é importante para a gente aqui é compreender o que são esses estágios de consciência na cultura de tecidos de plantas. O que significa isso? Para a gente entender o que são esses estágios de consciência, na verdade são dois estágios, são duas fases pelas quais todos que vão trabalhar em qualquer área, inclusive com a cultura de tecidos de plantas, passam. A primeira fase é a fase da infância. O que é a fase da infância? É a fase do desconhecimento. A pessoa não conhece aquele assunto, não domina aquela área. Então as perguntas mais normais são, por exemplo, o que é cultura de tecido de plantas? Eu quero aprender cultura de tecido de plantas. Eu quero fazer cultura de tecido de plantas. Essa é a fase inicial para quem está adentrando esse domínio do conhecimento. No entanto, quando ela já domina toda a parte da infância da cultura de tecido de plantas, digamos assim, ela passa para uma segunda fase, que é a fase da maturidade. E nessa fase da maturidade, a pessoa já tem o conhecimento sobre aquele assunto. Ela já domina as técnicas, sabe do que se trata. E nessa fase, nós estamos preocupados em resolver problemas. Os problemas é que nos norteiam. Não mais o desconhecimento para aprender alguma coisa nova, mas como resolver um problema. E nesse ponto, a cultura de tecidos pode ser uma solução. Então, nesse momento, as perguntas mudam. Como, por exemplo, será que a cultura de tecidos é uma possível solução para aquele problema? Ou então, às vezes, a cultura de tecidos é a única solução para aquele problema. Nesse momento, sim, nós já atingimos um determinado grau de conhecimento e vamos utilizar aquele conhecimento, transformando ele em sabedoria. E aí fica aquela dúvida, mas eu gostaria tanto, é tão legal, né? Tá numa fase mais madura e tudo mais, e ao invés de estar na fase da infância, porque ninguém gosta de ser chamado de criança e tudo mais, ainda mais a gente que é adulto, né? Mas não tem como você pular de uma fase, não é uma questão de você escolher se você está na fase 1 ou na fase 2. Você está na fase 1, eu estou na fase 2, é normal, mas isso faz parte, porque tudo tem o seu tempo na natureza. A nossa própria evolução, a nossa passagem aqui pela Terra, ela tem o seu tempo. As coisas acontecem no seu tempo. Ninguém aprende a correr uma maratona sem antes caminhar. Ninguém aprende a caminhar sem antes engatinhar. Ninguém engatinha antes de rastejar. Tudo tem o seu tempo. Então, nesse momento, vocês estão no começo da jornada. Vocês estão aqui nessa primeira fase aqui. Agora vocês vão adquirindo conhecimento e vão galgando novos degraus. É exatamente este o objetivo. Vocês aprenderem um pouco mais, compreenderem um pouco mais para que possam fazer um pouco mais, sempre. Mas tem uma coisa que é extremamente importante, que não pode ser deixado de lado. A cultura de tecidos de plantas, ela não é um fim em si mesmo. Ela é um meio para se atingir um determinado fim. Nesse primeiro momento que vocês se encontram, e quem está começando qualquer área passa por isso, tá? Nessa infância onde o desconhecimento faz parte, eu quero aprender, quero dominar, quero conhecer. Então, às vezes o conhecimento nesse primeiro momento é o fim em si mesmo. Mas uma vez que você vai amadurecendo e conhecendo cada vez mais, agora você passa a compreender em outro nível de consciência, uma visão maior, mais macro, mais abrangente. Aí você compreende que a realidade é que a cultura de tecidos não é um fim. Ela é um meio para você atingir um determinado fim. E se ela faz isso, nós não podemos nos esquecer
que toda vez que você tomar uma decisão de utilizar a cultura de tecidos em plantas, você precisa saber por que você está escolhendo esse caminho. Por que você quer utilizar a cultura de tecidos para resolver esse tipo de problema? Porque não basta você trabalhar com a cultura de tecidos. Você precisa ter os benefícios de utilizar aquela técnica. Você precisa conhecer muito bem os riscos que estão envolvidos, os custos que estão envolvidos naquele processo. Então, em tudo que a gente faz na nossa vida, em qualquer circunstância, existe um balanço. E este balanço é uma relação que precisa ser avaliada entre o risco de fazer aquela coisa e o retorno que aquilo nos vai dar. Entre o custo de fazer aquilo e o benefício que ele vai nos trazer. Então, se você optar por trabalhar com cultura de tecidos para resolver um determinado problema, é preciso que você saiba exatamente por que você está escolhendo esse caminho e quais são os riscos que estão envolvidos ao longo do caminho. Para quê? Para você possa diminuir os seus riscos que estão envolvidos. E isso você vai aprendendo à medida que você vai amadurecendo, vai sedimentando aqueles conhecimentos. E aí fica uma pergunta. E agora? O que fazer? Será que eu devo utilizar a cultura de tecido? Não devo utilizar a cultura de tecido? Será que é a melhor estratégia? Será que não é uma boa estratégia? Eu sei que ele não é o fim, ele é apenas o meio, mas como é que eu vou resolver esse problema? Eu estou na fase inicial, o que eu vou fazer? Para te ajudar a responder essas e várias outras perguntas que sequer passaram pela sua cabeça, é justamente por isso que você está aqui na disciplina. E é exatamente isso que você vai aprender ao longo dessa disciplina. Essas são reflexões importantes que você precisa fazer. Ter consciência disso quando for trabalhar com cultura de tecidos de plantas. Seja na qual finalidade for, é preciso que você saiba que essas são questionamentos, que esses são posicionamentos, que essas são questões que são levantadas quando se trabalha com cultura de tecidos de plantas. Agora nós estamos bem na base. Nós vamos agora, aos poucos, incrementando o seu conhecimento para que no final do curso você vai responder de forma bastante tranquila, bastante clara e consciente. Essa é a parte mais importante. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos no nosso próximo videoaula. Até a próxima!